Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos hoje para celebrar a nossa Páscoa dominical, neste 33º domingo do tempo comum. Próximo domingo nós celebraremos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e concluiremos, como igreja, um ciclo do ano litúrgico, um ciclo da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Daqui a 15 dias já iniciaremos o tempo do advento, de preparação para a vinda do Senhor na carne. E no final do ano litúrgico, a liturgia se reveste deste tom apocalíptico. E nosso Senhor, por meio da liturgia da igreja, que é mãe e vai conduzindo o rebanho de Cristo até a eternidade, nosso Senhor nos convida a ater-nos e a considerarmos, por meio desta liturgia de hoje que celebramos, pelo menos duas coisas, duas verdades, duas realidades. A primeira delas é considerarmos o fim dos tempos, o fim último das coisas, o fim que é uma verdade de fé e não pode ser ignorada. E o segundo aspecto que o Senhor nos convida a olharmos com muita verdade é a nossa vida, o modo com o qual nós vivemos a nossa vida neste mundo. Percebamos a riqueza dos símbolos e de expressões, sinais, com os quais o Senhor nos fala sobre o fim último de tudo, o fim último das coisas. Jesus, na palavra de Deus, no Evangelho e toda a Sagrada Escritura, nunca nos apresenta o fim com clareza. Sempre é em torno de símbolos, de sinais, de expressões, porque o como e o quando do fim não nos é dado saber, nem o Filho sabe. Agora, que haverá um fim último, esta é uma verdade, e é isto que o Senhor deseja nos falar, nos recordar, nos lembrar. Por que será que Jesus nos fala do fim da sua vinda definitiva? Primeiro, porque Ele deseja que não ignoremos esta verdade. A vida, a criação, o mundo não caminha para o nada, caminha para um fim, para a sua plenitude, a sua realização completa. A criação de Deus caminha para a eternidade de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa vida neste mundo não é um absurdo, não é um acidente, mas tem ela um propósito muito claro. O seu sentido está em Deus, começa em Deus e terminará nele. A vida não é um acidente, a vida não é um acaso, não é um acidente genético, não é um acidente cósmico. A vida é de Deus, faz parte do projeto de Deus. E acredito eu que o nosso mundo, a nossa sociedade, cada vez mais tem sido infectada por um vírus que é muito mais letal, muito mais mortal, muito mais cruel, muito mais feroz que o vírus da pandemia. Esse vírus mais cruel que tem cada vez entrado nas famílias, na igreja, no coração de cada fiel, se chama o esquecimento do céu. Esquecimento do céu. Ele é pior do que a pandemia, pior do que qualquer enfermidade que nós enfrentemos. Porque a pandemia pode matar o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Esta vida que nós recebemos de Deus.
Agora, o esquecimento do céu mata a alma, nos leva à condenação, nos leva ao afastamento de Deus definitivo. E esse esquecimento do céu tem sido uma enfermidade tão brutal, com consequências devastadoras na vida das pessoas, na vida dos jovens, na vida das famílias. O mundo cada vez menos é capaz de compromissos definitivos e fiéis. O mundo cada vez menos é capaz de uma vida orientada para Deus. E as consequências são devastadoras. Uma vida vivida no imediatismo, no aqui e agora. Uma vida reduzida ao entorno do meu umbigo, tudo reduzido à minha vontade, orientado à minha vontade, ao meu querer. Fico próximo das pessoas enquanto elas me satisfizerem. Depois que ela não mais responde à minha vontade, ao meu umbigo, ao meu prazer, eu descarto, né? Procuro qualquer compromisso enquanto ele me satisfizer. Depois o troco. E assim, irmãos e irmãs, as pessoas e nós mesmos vamos sendo mergulhados numa vida sem sentido. Os números não são poucos de pessoas mergulhadas na depressão, na ansiedade, numa tristeza profunda, numa desorientação. O suicídio tem crescido de modo assustador, entre os jovens principalmente, até entre os sacerdotes, para nós vermos o quanto a situação é séria. O esquecimento do céu acaba com a nossa vida aqui neste mundo e também na eternidade. Quem deixa de viver para Deus neste mundo, começa a viver só para si, só pensando em si, constrói os seus projetos só pensando em si, constrói a sua família só pensando em si, e nunca é capaz de abrir os olhos e os ouvidos e o coração e perguntar, antes do que eu quero, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor sonhou para mim, qual é o caminho de eternidade ao qual Ele me chama a viver. Uma pessoa que reduz o sentido da vida a si mesma, está fadada ao fracasso, está fadada a uma vida superficial, uma vida sem sentido, está fadada a uma tristeza profunda, uma amargura, né? Porque fechou o horizonte da própria vida, que é Deus. Portanto, ao plantar em nosso coração a verdade sobre a eternidade e sobre o céu, Jesus suscita em nós a esperança. O Senhor não nos narra sobre o fim dos tempos para nos desanimar, para nos amedrontar num medo que paralisa. Ele deseja sim infundir em nosso coração um temor que é santo. Nós precisamos ter medo de perder a eternidade. Precisamos ter medo da condenação. É um medo saudável, que não nos deixa reféns de nós mesmos, reféns do mundo, reféns do comodismo, reféns dos exageros, das desmedidas, que nos vêm de tantas formas e com tantos rostos. É necessário ter um santo temor, o temor de ser infiel a Deus, o temor de ofendê-lo, o temor de ser infeliz, de viver uma vida desperdiçada. É preciso ter medo de perder o paraíso. Isso nos ajuda a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para alcançá-lo, trabalhar por ele, porque eu não quero perdê-lo. E tenham certeza que uma vida vivida neste temor de perder a salvação, não é uma vida infeliz. Pelo contrário,
é não viver de qualquer alegria, mas viver da melhor e maior alegria, aquela que jamais termina, começa nesse mundo para jamais terminar, que é a alegria eterna, é a alegria eterna. As outras alegrias, elas mofam, podem até nos satisfazer agora, mas elas mofam, e quando o sol da sua vida se pôr, e você se colocar diante do caminho que você fez, o que você terá de eterno? Depois, além do santo temor, Jesus infunde no nosso coração a esperança, que é uma virtude teologal, uma virtude do céu, dada a nós para jamais esquecermos da eternidade. A esperança não é somente a espera de um bem futuro que está reservado, e é possível de ser alcançado por todos. A eternidade com Jesus, irmãos e irmãs, ela se torna ao alcance das nossas mãos. Não é coisa complicada, não é coisa distante. A eternidade, o caminho para a eternidade é simples. Basta a abertura do coração a Jesus, ouvi-lo e segui-lo e deixar com que Ele seja o norte da nossa vida. Mas a esperança não é só espera, mas é também começar a viver hoje como uma antecipação das coisas futuras prometidas e doadas pelo Senhor. Assim, a nossa vida presente já se torna uma antecipação do céu. Viver bem o presente é começar a participar desde já do amanhã de Deus. E a esperança então tem estes dois sentidos muito bonitos. O primeiro, quem tem esperança em Deus sempre tem um horizonte na vida. Quem tem esperança de Deus sempre tem um horizonte na sua vida. Por isso aquela frase: eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo neste mundo, eu não sei para que eu nasci. Esta frase, para quem tem esperança, não cabe no vocabulário. A sua vida tem um sentido, sim. O fato de você ter nascido tem um propósito, é nunca mais morrer, é alcançar a eternidade. Por isso a vida de quem tem a esperança de Deus sempre tem um horizonte, sempre tem um sentido, né? Por isso não se deixe envolver pelo pessimismo do mundo, que é ilusão. O amanhã da sua vida tem um rumo, tem um sentido, que é alcançar o céu. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe sim, só não ouve quem não quer, só não vê quem não quer. Nós estamos nesse mundo para alcançarmos o céu, para fazermos a vontade de Deus. Se existe em seu coração esta verdade e este propósito, tudo mais se encaminha, tudo mais se ajeita. Agora, se você não sabe nem qual é o propósito primeiro da sua vida, não queira achar que as outras coisas vão se ordenar, vão ter o rumo, que não vão. Porque a nossa vida só se ordena e se orienta de verdade a partir de Deus. A partir de Deus. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E a vontade dele é a abertura de um novo horizonte, uma nova janela, uma nova estrada, uma nova perspectiva. Na sua família, no seu casamento, para os seus filhos, para a sua profissão. Qualquer que seja a instância que nós vivemos neste mundo, o horizonte de tudo é o céu, é a eternidade. Se você entende que a janela para a qual você caminha, a porta para a qual você caminha é o céu, tudo mais se reveste de um brilho diferente, de um brilho especial, né? É a grandeza de uma vida não desperdiçada.
mas uma vida bem vivida, bem aproveitada. Então, além de ser horizonte para nós, a esperança também é a tenda de Deus armada ao longo do nosso caminho. Prestemos atenção na beleza disso. A esperança é horizonte, uma janela que jamais se fecha na sua vida e na minha. Posso estar no poço sem fundo que for. Se eu tenho os olhos no céu, eu tenho remédio para todo e qualquer mal deste mundo. Porque o céu é o único que prevalece. Tudo mais passa, até o sol deixa de brilhar e a lua. E depois a esperança é essa tenda de Deus armada ao longo da nossa vida. É a eternidade que vai armando a sua tenda ao nosso lado. Por que tenda? Porque o nosso corpo, a nossa vida aqui, não é definitiva e nós estamos peregrinando. Quem peregrina mora na tenda, entende que está sempre a caminho, não é definitivo, né? E Deus vai armando a sua tenda ao nosso lado, vai nos sustentando com a sua mão poderosa, como nós cantamos de modo tão bonito no Salmo, né? Aquele que é a nossa herança, a segurança do nosso destino. Se eu tenho sempre o Senhor ante meus olhos, eu não vacilo, porque Ele está ao meu lado. Ele dá o repouso tranquilo ao meu corpo, não me deixa entregue à morte, não me deixa entregue à corrupção. Porque Ele nos ensina o caminho para a vida e junto dEle a felicidade é sem limites, a delícia é eterna e a alegria, né? E o nosso coração com Deus está sempre em festa. A esperança, irmãos e irmãs, arma a tenda de eternidade ao longo do caminho da nossa vida. É o Senhor que vai nos permitindo participar já aqui e agora da sua alegria, Quando nós recebemos com o coração aberto a Santíssima Eucaristia, que alegria é aquela que nos vem, estando em estado de graça, que alegria é aquela que nos vem ao coração, é a tenda de Deus armada ao nosso lado. Quando nós fazemos uma confissão bem feita, nos reconciliamos com o Senhor e com os irmãos, nos reconciliamos com a nossa própria história. Que alegria é essa? É a tenda de Deus armada ao meu lado. Quando nos colocamos em oração, quando fazemos um gesto de caridade e de amor, e vemos o sorriso no outro por um amor doado, é a tenda de Deus armada ao nosso lado, ao nosso redor. E quantas vezes Ele já estendeu a mão para te sustentar? Quantas vezes diante da morte, do sofrimento, da dificuldade de uma porta fechada no rumo da sua vida, o Senhor estava ali com a tenda armada ao seu lado e te colocou de pé para lembrar: ei, esse não é o fim, a vida não termina aqui, ela é muito mais, experimente o meu consolo, né? E agora eu vos digo, todas essas pequenas alegrias que Deus nos permite participar nesse mundo, não chegam nem aos pés da alegria que nos está reservada na eternidade. Tudo isso que nós experimentamos nesse chão, mesmo vivendo com Deus, não passa de um aperitivo da alegria que nos está reservada para sempre. Por fim, Jesus, ao final e na parte final do Evangelho, nos convida a olhar para o exemplo da figueira. Olhar para a figueira, dentre as tantas coisas que esse gesto poderia significar, um deles, e que eu gostaria de ressaltar: viva a sua vida como um milagre. Viva a sua vida como um milagre. Há uma força de vida, uma explosão repentina da vida de Deus escondida no mundo. O mundo é grávido do céu, o mundo é grávido da eternidade, o mundo é grávido de Deus.
nas coisas que Deus colocou a mão ao criar, Ele deixou a força e o poder da sua própria vida. Se nós tivermos olhos para ver, nós perceberemos que a criação de Deus a todo instante está falando dEle, está levando nossos olhos para Ele. Veja uma simples semente, quase invisível aos seus olhos. Da onde vem aquela força que faz uma pequena sementinha quase invisível germinar em uma árvore que é maior que uma grande casa, que é maior que nós mesmos? De uma sementinha invisível, o poder de vida contido ali tem a capacidade de erguer uma árvore imensa, imensa. É a explosão da vida de Deus. Nós mesmos, se prestarmos atenção em como nós nascemos, nós saímos de uma célula que é invisível aos olhos. Uma célula invisível a olho nu. E que termina no nosso corpo, termina na vida que vivemos, né? É a potência de Deus. Portanto, abramos os nossos olhos para a eternidade. E se até hoje nós temos vivido longe do céu, longe de Deus, é hora de pedir perdão e recomeçar. Viver a vida como um milagre, como um dom. Não nos esqueçamos disso. Não desperdicemos a nossa vida. Viva cada dia como um tempo de graça, como o último. Não brinque com o tempo que Deus te deu, porque Ele te escapa num piscar de olhos. Por isso, viva a sua vida como um tempo de graça. Tempo de graça, como um milagre. Passo a passo, nós chegaremos à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.